Olá, chegamos ao fim de mais uma semana e vamos passar então por aquela nossa atualização para a gente ficar por dentro dos indicadores mais importantes de como o mercado se movimentou ao longo desses dias. Vou passar aqui para a nossa apresentação, então, do nosso recap semanal. Então, passando pela nossa agenda, né? Nós temos um clipping, nós vamos passar pelos principais indicadores, vamos dar uma olhada no gráfico das ações blue chips, né? Das principais ações da nossa bolsa, e dar uma olhadinha também na movimentação do Bitcoin. O que eu trouxe aqui no clipe? China avalia isentar as tarifas de alguns produtos dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos importem muito mais da China do que o contrário, a medida de Pequim destaca as áreas de sua economia que continuam dependentes de produtos dos Estados Unidos. Então, esse parece um sinal de que essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, de alguma forma, vai acabar perdendo um pouco de força, né? Principalmente no nível, nessa escalada. A gente vem comentando isso nas 2 últimas semanas. O Donald Trump já havia isentado os eletrônicos, né, desse tarifaço aí, contra a China, e por pressão, obviamente, né, pressão ali das grandes marcas produtoras, né, de smartphones. Então, obviamente, isso inviabilizaria o comércio desse tipo de produto que é tão importante ali no mercado americano. E por outro lado, também a China precisou reavaliar, porque em alguns mercados a importação de produtos americanos é muito importante para a China, principalmente no mercado de aviação, mercado médico. Então, a China está precisando considerar a isenção dessas tarifas para alguns segmentos de produto. Parece que essa semana o mercado entendeu que essa guerra vai arrefecer um pouco, né? Inclusive teve um certo tom de otimismo. A gente vai ver que as bolsas americanas tiveram alta, a bolsa também brasileira ficou em alta forte essa semana, mas a gente precisa acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, porque eu acho que o mercado ainda está muito volátil, né? Esse sobe e desce das ações demonstram alta volatilidade e muita incerteza ainda. Eu trouxe também essa outra matéria que diz: tom mais suave do Banco Central leva o mercado a ver maior chance de ciclo de alta da Selic terminar em maio. Então teve uma reunião, né, a reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, tá, que aconteceu lá em Washington, e alguns diretores do Banco Central do Brasil estiveram lá, estiveram discursando, e os analistas entenderam que eles trouxeram um tom mais dovish, né, isso vem de dove, né, que é pomba, então como se fosse um tom mais suave, né, um termo que é usado no mercado, tentando trazer a ideia de que eles vão suavizar esse aperto monetário, ou seja, o aumento das taxas de juros. Então o mercado começa a apostar que essa escalada da taxa Selic está chegando ao fim. Inclusive, a aposta anteriormente era de que a gente teria um aumento de meio ponto, né, percentual. Então, a Selic passaria de 14,25 para 14,75, mas agora o mercado parece estar apostando mais numa elevação de 0,25. Então, a expectativa é de que na próxima reunião a Selic aumente para 14,50 e depois ela comece a cair. A gente vai ver que isso já teve um impacto muito forte na negociação dos juros futuros, então a aposta é de uma queda nas taxas de juros. Vamos passar então para a atualização dos principais índices. Então o Ibovespa, ele acabou na sexta-feira tendo pouca movimentação, né? Então foi uma sexta-feira bem estável, mas ao longo da semana ele teve uma forte alta, fechou na semana com 3,93% de alta, né? No mês está acumulando aí 3,44, obviamente muito impulsionado por essa semana. No ano, 12,2, e em 12 meses uma alta de 8,02. Esse nível de 134.739 pontos está muito próximo da máxima histórica, né? Então vamos ver como que vai se comportar aí o Ibovespa nos próximos dias. A gente teve o IDIV também com alta de 3,96% na semana, então é o índice, né, das ações maiores pagadoras de dividendos, e temos o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, com alta de 1,73%. Dando uma olhada aqui na profundidade de mercado, a gente vê que a maioria, né, das ações, tanto nos três índices, fecharam em alta. Aqui no IFIX a gente tem uma parcela grande dentro do campo neutro, né, que não é nem uma alta expressiva, nem uma queda expressiva. Então, no geral, a gente pode dizer que o mercado ficou altista essa semana. Nos Estados Unidos também, né, então o
S&P 500 teve alta de 4,59% na semana, o Nasdaq em 6,73% e o Dow Jones com alta de 2,48%. Apesar de que, no acumulado do ano, todos os três índices apresentam queda. Então vamos falar das moedas e commodities. Um destaque para o dólar, né, que fechou aqui em 5,68, então ele volta a patamares antes do tarifaço de Donald Trump, então teve uma boa queda de 2,93% na semana, né? O índice dólar está em 99,6, na semana ele ficou praticamente estável, né? Mas no ano ele já apresenta aí queda de 7,89, ou seja, o dólar está se desvalorizando comparado a outras moedas fortes, como libra esterlina, euro, né? Então o mercado não sabe ainda para onde vai o dólar, né? Se o dólar vai continuar se desvalorizando, muito por conta também dessa incerteza aí colocada por essa guerra tarifária imposta pelo presidente Donald Trump, né? Falando de Bitcoin, o Bitcoin na semana acumulou alta de 12,7%. A gente viu que ele estava numa espécie de uma lateralidade estreita e ele rompeu essa lateralidade essa semana, então teve uma forte alta, chegando assim a fechar a semana em 94.669, né? Obviamente, como a gente teve uma queda aqui na cotação do dólar em relação ao real, o Bitcoin em relação ao real teve uma alta na semana de 9,33%. Falando das commodities, o ouro teve uma ligeira queda de 0,28%, o petróleo Brent fechou a semana com 1,55% de queda, apesar dele ter tido uma ligeira recuperação ao longo da semana. A soja teve uma alta de 1,28% e o ferro uma queda de 0,13%, então fechou estável a semana. Vamos falar de juros e inflação, né? Então, a taxa Selic continua 14,25, né? O CDI efetivo está 14,15 e no acumulado de 12 meses 11,51%. Bom, então, como a gente já tinha visto, o IPCA no mês de março foi de 0,56 e em 12 meses está no acumulado de 5,48%. Parece que a inflação ela tende a diminuir um pouco, né, mas pouca coisa, a partir dos dados do IPCA 15 que foram divulgados, que ficou em 0,43%, mas ainda é um valor para o mês de abril, né, no caso do IPCA 15, ainda muito alto, é o mais alto desde abril de 2023. Então, a gente está num cenário assim realmente de incerteza em relação ao direcionamento aí da política monetária, porque a inflação ainda não deu sinais assim de ceder, né? E por outro lado, a gente tem esse risco de recessão global. Então, os analistas acreditam que o Banco Central vai adotar uma política moderada, justamente por não saber para onde vai a economia global. Então, não vai tomar medidas muito drásticas daqui para frente, pelo menos nas próximas reuniões, né? Então, a gente tem aqui a estrutura a termo da taxa de juros. Então, a gente pode ver que, né, nessa linha contínua, é a última posição do dia 25 de abril, a gente teve mais uma queda, né, na taxa de juros futuro, então, ou seja, na expectativa de juros, o mercado está apostando, né, que as taxas vão reduzir aqui, principalmente nesse período aqui do meio da curva, né, que está aqui entre 18 e 42 meses. Chega aqui nesse fundo, chegou a bater 13,6%, ou seja, saiu já da casa dos 14%, essa expectativa aí da taxa de juros futuro. Olhando para os títulos do Tesouro, né, a gente vê que, no geral também, obviamente, as taxas de juros tiveram queda, refletindo então essa expectativa do mercado. E a gente sabe então que tem aquela relação inversa, né, quando a taxa de juros cai, o preço do título aumenta, né? Bom, vamos passar aqui para o quadro das ações do Ibovespa. Então, as maiores altas ficaram por conta de Hyper-ON, com alta de 20,3%, Pão de Açúcar 17,3%, mas o destaque está ali na queda, né, as maiores quedas para Azul, né, uma queda de 36% na semana, teve uma queda muito forte nos últimos 2 dias, na quinta e na sexta, por causa de um follow-on, ou seja, uma subscrição de ações. Então, a Azul, que está com resultado muito ruim, né, tem trabalhado ali no prejuízo, fez uma subscrição de novas ações, então acaba com isso diluindo os acionistas atuais. Parece que essa captação não foi muito boa, não foi o suficiente, ou seja, quem era acionista não quis aprofundar, né, a sua posição na empresa, até por desconfiança, né, acho que acerca da saúde da empresa, e com isso
as ações da empresa caíram, tiveram uma queda muito acentuada nesses últimos 2 dias. Do IDIV, a maior alta fica para JHSF3, com uma alta na semana de 11,3%, já acumula no ano 41,5%, né? Marfrig também com alta de 10,4% e no ano 34,2%. Nas maiores quedas, a gente tem a Taurus Armas, com queda de 2,1%, e Petrobras ON com queda de 1,5%. Bom, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos gráficos das ações. Então, olhando primeiramente aqui para o Ibovespa, né? Então, eu coloquei aqui uma seta, né, para poder destacar esse movimento dessa perna de alta nos últimos 4 dias, né? Eu tinha até marcado aqui que na última semana a gente ficou nesse movimento lateral aqui, mas agora já na segunda, na verdade na terça, né, a gente já teve um rompimento não tão forte aqui dessa microlateralidade, mas a quarta-feira foi muito alta, a quinta, e na sexta, geralmente sexta realmente é um dia de menor volatilidade, ficou ali praticamente, né, no mesmo preço. Bom, a máxima histórica está aqui em 137.416 pontos, mais ou menos, que é onde eu coloquei essa linha de resistência aqui. Então pode ser que o mercado busque essa máxima histórica, então chegando aqui. Agora eu não sei se tem muita força para isso continuar subindo não, e aqui para mim parece um movimento assim muito lateral ainda, né? Porque a gente tem uma forte perna de alta, uma forte perna de baixa, depois uma forte perna de alta. Então eu vejo um aumento de volatilidade, mas não vejo assim o início ainda de uma tendência de alta que vai romper aquela máxima histórica, mesmo porque a gente não tem um cenário econômico, né, e global favorável para isso. Então, acho que é mais um momento de incerteza e por isso essa alta volatilidade. A gente teve também esse cenário de expectativa de queda na taxa de juros, então isso pode ter impulsionado a elevação ali dos preços das ações. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Se fosse para apostar, né, eu não apostaria muito nessa alta rompendo essa máxima histórica, não. Talvez o mercado até busque essa máxima histórica e aqui realize lucros, e talvez o mercado aqui, o Ibovespa, caia em seguida, né? Mas tudo pode acontecer, né? A gente nunca, não tem como prever o futuro, só tentar ler realmente aqui essa movimentação. Bom, olhando para o dólar futuro, a gente vê que realmente na semana a gente teve uma forte queda, né, no preço do dólar, como a gente já tinha falado lá do dólar spot, mas aqui é o gráfico do dólar futuro, que anda muito próximo. Ainda tem um espaço para cair aqui, no caso do dólar futuro, até 5.587 pontos. Então tem um espaço para cair aqui até essa linha de suporte, que são as mínimas de 2024. Então o dólar está bem próximo das mínimas de 2024, mas como a gente pode ver nesse triângulo expandido aqui, parece que a volatilidade realmente do mercado está aumentando, né? Então, uma forte alta, uma forte baixa. Então, isso demonstra incerteza, como a gente falou. Bom, Petrobras ficou meio que estacionado nessa faixa estreita de preços aqui, teve mais queda essa semana, né? Acabou fechando aqui em 30,52, próximo dessas mínimas aqui que a gente tinha marcado nessa linha de suporte que vem desde junho de 2024, né? Então, a queda do preço não teve força para romper essa linha de suporte. Agora basta saber se a gente vai ter algum sinal aqui de alta para poder, se for o caso, apostar numa compra, né? Olhando para Vale, Vale não teve bons resultados no balanço divulgado, então teve uma queda aqui na sexta-feira. Então a Vale tinha subido durante a semana, mas teve uma queda aqui na sexta-feira, muito por conta dos resultados divulgados que não agradaram muito o mercado. Vamos falar de Itube 4. Itube 4, sim, que está numa forte alta, né? Então rompeu aqui essa resistência de 32,95, já chegou para mim praticamente nesse movimento projetado, né? Porque se a gente for ver essa distância aqui, vou até mudar aqui essa figura, né? Então a gente teve essa primeira perna aqui que encerrou na semana passada, ela já está quase aqui no dobro, né, desse movimento. Então pode ser que até chegue aqui, né, na casa de 35 e 38, seria um bom alvo, apesar de que a gente já teve na sexta-feira
um movimento ali do mercado de venda, né? Então, ou de realização de lucros ali. Pode ser que haja uma correção para alcançar aquele nível de 35 e 38. Vamos acompanhando. O Banco do Brasil ficou nessa lateralidade aqui também das últimas semanas, né? O preço variando entre 27,35 e 28,12 mais ou menos. E é isso, eu trouxe aqui também o gráfico da Azul para vocês darem uma olhada na queda expressiva dos últimos 2 dias. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin então para a gente poder finalizar? Então o Bitcoin saiu daquela lateralidade estreita que a gente tinha marcado aqui na semana passada, né? Rompeu com essa forte barra de alta. Agora o alvo é aqui a faixa dos 109.490, né, que é a máxima histórica. Então, resta saber se a gente vai ter continuidade a partir dessa forte barra de alta que formou um gap, né, se a gente for ver aqui esse preço, né, esse nível de preço aqui de 95.211 ficou bem acima dessas máximas aqui de 88.612. Então, ele formou um gap em relação a todas essas últimas semanas aqui, apesar de que não venceu ainda essas máximas aqui de fevereiro, né? Então, resta saber se na próxima semana a gente vai encontrar continuidade para o Bitcoin continuar subindo e assim ser talvez uma segunda perna aqui dessa alta que veio desde outubro até dezembro do ano passado. Colocando aqui no gráfico diário, a gente vê que tivemos aqui 2 dias muito fortes e os dias seguintes, né, não foram tão fortes assim. A gente teve barras menores, né, de movimentação do preço de alta. Então pode ser que não haja continuidade, né, porque não vi assim uma continuidade de força aqui analisando essa barra, porque se a gente tivesse pelo menos assim não uma barra tão grande, né, mas barras menores aqui formando gaps, mas subindo assim constantemente um dia após o outro, talvez indicaria um sinal de força maior de que teríamos uma continuidade mais lá para cima. Mas como foi uma forte alta aqui, pode ser que a gente tenha uma forte queda, como aconteceu aqui, por exemplo, nesse dia aqui de março, né? A gente teve uma alta muito forte num dia e no outro dia tudo foi devolvido, né, para o mesmo nível. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Bom, o que esperar então aí para a próxima semana, para os próximos dias? Ainda muita volatilidade nos mercados, né? Ou seja, essas altas e baixas repentinas e muito fortes. Isso, como eu disse na semana passada e repito aqui, trazem riscos e oportunidades. Então, a gente tem um cenário aí de queda na atividade econômica global nos próximos anos, mas ninguém sabe ainda em que nível que vai ser isso. Então, justamente até essa reunião do FMI, parece que o tom foi de cautela. Então, está todo mundo com muita incerteza acerca do que vai acontecer e todos os agentes ali, né, alertando para o fato de que teremos ainda muita volatilidade nos mercados. Então, se tiver aí, de repente, uma queda nos preços e a sua carteira de ações, né, sofrer ali uma grande baixa, não se desespere porque realmente o mercado está muito volátil. Como eu já disse, o Bacen parece que sinalizou que o ciclo de alta na taxa Selic está próximo do fim, né? E realmente é um momento de ter cautela. Então, acho que o Banco Central está tendo essa cautela. Os dirigentes de outros bancos centrais também sinalizaram que terão cautela para não tomar nenhuma ação brusca num cenário de tanta incerteza. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar aqui hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não esquece de navegar aí pelo canal, já tem bastante conteúdo para você acompanhar, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!